Graças a paz, irmãos. Amém. Vamos retomar nossa leitura. Estamos lendo Gênesis, do capítulo 22, e hoje a gente vai ler até o capítulo 24. Amém? Vamos lá. Deus prova a Abraão. Capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os 2 jumentos quando Isaque disse a Abraão, o seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque. Já amarrou. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou, como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, e por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos partiram para Berseba, onde Abraão passou a viver. Os filhos de Naor. Passado algum tempo, disseram a Abraão que Milca deram filhos a Naor, o seu irmão. Uz, o mais velho, Buz, o seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quesed, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos de Milca, deu a Naor, irmão de Abraão. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão, com a sua concubina, chamada Reumá. Naor teve os seguintes filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maaca. A morte de Sara, capítulo 23. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois, Abraão deixou ali a sua falecida esposa e foi falar com os hititas. Sou um estrangeiro que reside entre vocês. Peço que me vendam alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Os hititas responderam a Abraão: Ouça-nos, o Senhor é um príncipe de Deus no nosso meio. Enterre a sua falecida esposa
na melhor das nossas sepulturas. Nenhum de nós lhe recusará a dar a própria sepultura para você. Enterre a sua falecida esposa. Abraão levantou-se, curvou-se diante do povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: Se vocês estão de acordo que eu sepulte aqui a minha falecida esposa, ouçam-me. Intercedam por mim a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me venda a caverna de Macpelá, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a venda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado ali no meio do seu povo, respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da sua cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. O meu povo é testemunha de que os dou a você. Sepulte a sua falecida esposa. Novamente Abraão curvou-se diante do povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: Ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo, aceite-o para que eu possa sepultar ali a minha falecida esposa. Efron respondeu a Abraão: Ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 ciclos de prata, mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua falecida esposa. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estimado diante dos hititas, 400 ciclos de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpelá, perto de Mamré, foi transferido como propriedade a Abraão, tanto o campo quanto a caverna que há nele e todas as árvores dentro das divisas do campo. A transação ocorreu tendo como testemunha todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpelá, perto de Mamré, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que há nele foram transferidos dos hititas para Abraão como propriedade para a sepultura. Isaque e Rebeca, capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Ele disse ao servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e que me prometeu sob juramento que daria esta terra à minha descendência, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser acompanhá-lo até aqui, você estará livre desse juramento a mim, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e lhe fez um juramento sobre essa questão. O servo pegou 10 camelos do senhor e também aquilo que o senhor tinha lhe O servo pegou 10 camelos do senhor e também aquilo que o senhor tinha de melhor e partiu para Naaraim, isso em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair de tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço, que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia êxito e sê bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber,
E ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, que seja a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca e trazia no ombro um cântaro. Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca, que era mulher de Naor, irmão de Abraão. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações sexuais com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo correu ao encontro dela e disse: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Bebe, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e lhe serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa o seu cântaro num bebedouro e correu de volta ao poço, para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para discernir se o senhor tinha ou não feito a sua missão ser bem-sucedida. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem uma argola de ouro de um beca para o nariz e 2 pulseiras de ouro de 10 ciclos. Então perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca teve com Naor. Ela lhe respondeu. Depois acrescentou: temos bastante palha e forragem, bem como lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não deixou de mostrar bondade e fidelidade ao meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduzirá na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para a casa da sua mãe e contou-lhe tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu correndo ao encontro do homem, que estava junto à fonte, pois tinha visto a argola no nariz e as pulseiras no braço da sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim, o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Quando lhe trouxeram comida, o servo disse: não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão disse: fale. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, pratas e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, a quem o meu senhor deu tudo quanto possui. O meu senhor me fez jurar, dizendo: você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá a família do meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser vir comigo? Ele respondeu: o Senhor, diante de quem tenho vivido, enviará o seu anjo com você e fará a sua missão ser bem-sucedida, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre desse juramento a mim. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, concede que a missão na qual estou seja bem-sucedida. Em que estou em pé diante dessa fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me um pouco de água de seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa o que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Eu nem havia terminado de orar no meu coração quando surgiu Rebeca com um cântaro sobre o ombro, dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe. Também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Eu lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: sou filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei-lhe a argola no nariz e as pulseiras nos braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendice ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora digam-me, se mostrarão lealdade e fidelidade ao meu senhor. Digam-me, caso contrário, digam-me também para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor.
Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está a Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantar na manhã seguinte, ele disse: Deixe-me voltar ao meu senhor. O irmão e a mãe de Rebeca, porém, responderam: Deixe a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Ele, porém, disse: Não me detenham. O Senhor fez a minha missão ser bem-sucedida. Envie-me de volta e voltarei ao meu senhor. Disseram: Vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram a Rebeca e lhe perguntaram: Você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Então despediram Rebeca, a sua irmã, com a sua ama, com o servo de Abraão e os que o acompanhavam. Abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: Que você, nossa irmã, se torne mãe de muitos milhares e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha vindo de Beer-Lahai-Roi, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela logo desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou a Rebeca para a tenda de Sara, a sua mãe. Tornou-a sua mulher e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte da sua mãe. Amém? Foi um texto um pouco maior. Vou fazer uma oração para a gente começar o dia. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia. Te agradeço, Senhor, pela saúde, pela vida. Peço que o Senhor abençoe, Pai, a todos nós, Pai, que esse dia seja um dia próspero, produtivo, Senhor Deus, e que o Senhor possa, Pai, perdoar nossos pecados e que nós não voltemos a cometê-los, Senhor Deus, que a gente possa se arrepender do fundo do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Amém.